Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Ok. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa, sintam-se abraçados por todos nós, mesmo que à distância, sintam amados aí com a presença do Senhor. Amém? Para quem está em casa também, nos acompanhando pelo YouTube, tenho certeza que o Senhor falará ao nosso espírito, e a palavra que Ele colocou no meu coração hoje é algo que palpita o meu coração, é algo que transborda o meu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Elvis Matos, sou um dos presbíteros aqui da Igreja Cristã Verbo, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para cada um de vocês é sobre as nossas condutas. A conduta e o reino. Conduta e o reino. E por que o Senhor colocar essa palavra no meu coração? Porque eu sempre gosto de fazer perguntas para mim mesmo. Eu sou uma pessoa que eu ouço mais do que falo, e isso é de suma importância, tanto é que o Senhor me deu uma boca e duas orelhas. Posso ouvir um amém? E nós precisamos estar atentos com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu preciso estar atento com o que está acontecendo na minha vida, com o que está acontecendo com a vida da minha família, dos meus irmãos, dos meus amigos, com as pessoas que eu me relaciono, com as pessoas que eu não me relaciono, com o que está acontecendo com o sistema deste mundo, porque a Bíblia diz que eu sou um agente de transformação. A Bíblia diz que eu sou um encontro. A Bíblia diz que Cristo em mim esperança de glória. Glória para quem? Para mim? Não. É sempre para as pessoas de frente, aquelas que nós estamos nos relacionando todos os dias das nossas vidas. Então, quando o Senhor me coloca uma palavra como essa, sobre a conduta e o reino, eu sempre gosto que cada um de vocês, porque é o que eu faço, quando alguém está trazendo uma palavra aqui em cima, eu falo: Senhor, o que Tu tens para mim hoje? Às vezes é uma palavra de 10 segundos, de 5 segundos, mas essa palavra de 5, 10 segundos é suficientemente capaz de transformar a minha vida, ou uma conduta que muitas vezes pode não estar agradando o coração de Deus como deveria. Então, muitas vezes nós sentamos aqui nessas cadeiras, todos juntos como eclésia na igreja, e talvez nós não conseguimos subtrair 20, 30, 40%, 50% das informações que são ditas aqui em cima. Que o Espírito Santo nos conduz a trazer não para vocês, mas para nós. Mas eu quero que você se atenha, porque às vezes é uma palavra que você já tem escutado, que você já tem ouvido, mas de repente algo soa diferente no teu coração. De repente é algo que entra, que fica, fala: Senhor, é verdade, eu já ouvi isso durante 2, 3, 4, 10 vezes, mas eu creio que essa palavra é diferente. Por que é diferente? Porque o pregador está trazendo uma palavra com eloquência? Não, mas é porque nós abrimos os nossos corações para receber uma palavra que muda, que transforma, que salva, que cura. É a palavra de Deus. É a verdade acima de qualquer verdade, qualquer intelecto humano possa imaginar. E quando o Senhor me colocou essa palavra, eu comecei a fazer um review, eu comecei a trazer à minha mente todas as coisas que eu passei nos últimos anos da minha vida, principalmente o AC. O AC não é o antes do Covid, tá, pessoal? O AC é o antes de Cristo. E é impressionante porque a gente começa a entender como Deus ele tem um apreço, um carinho enorme pelas nossas vidas. Como Ele nos pega no colo, como Ele tem um cuidado mediante a tantas coisas que Ele fizera na minha vida, e tenho certeza que Ele fez na vida de todos aqui também, tantos livramentos, tantas curas, tantos milagres. Mas muitas vezes, ao invés de nós olharmos para aquilo que Deus fez, nós olhamos para aquilo que Ele ainda não fez. Isso, infelizmente, acaba criando algo nos nossos corações que pode deturpar, que pode modificar a verdadeira conduta que Deus espera da minha e da sua vida. Então, uma introdução muito rápida para todos nós, e
entre tantos personagens, eu tenho um que eu me deparo e que eu tenho, sabe, os meus olhos brilham. Elvis, mas como assim você está fazendo acepção dos grandes homens da fé? Claro que não. Mas muitas vezes a palavra, quando você lê, ela grita ao teu coração, ela grita ao teu espírito, e aquilo finca de uma tal maneira que você nunca mais esquece. Eu posso colocar o nosso amigo Jó como top 5, como top 5 de pessoas que são demais. Elvis, Jesus está no top 5? Não, Jesus está fora do top 5. Jesus, ele é incomparável. Posso ouvir um amém? Jesus, ele é incomparável. Mas Jó eu coloco como top 5, como top 5. E aí quando você pega lá o livro de Jó, quando você pega o livro mais antigo da Bíblia, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, um homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Já começa com 4 qualidades ímpar na vida de um homem. Reto, sincero, um homem justo, temente a Deus, que desviava do seu mal. E quando nós pegamos simplesmente essas 4 qualidades, eu tenho que trazer isso para o meu coração. O quanto eu estou sendo sincero. Aliás, nós estamos falando de conduta hoje. O quanto eu estou sendo reto. O quanto eu estou sendo temente a Deus. E do quanto eu estou me desviando do mal. Então, quando essas palavras começam a soar ao meu coração, apesar de eu já estar no Evangelho há 14 anos, fazem 14 anos que eu me converti, e é impressionante porque a vida com Deus, pelo menos para mim, é uma via infinita. É uma via infinita. Assim como diz Isaías em relação aos planos, em relação aos sonhos que são maiores do que os meus, que os seus planos são maiores e melhores do que os meus. E aí faz uma comparação em relação, por exemplo, à distância entre a terra e o céu. Então, quando essa palavra ela começa a soar o meu coração, e quando se fala de conduta, eu falei, Senhor, deixa eu fazer uma revisão em relação à minha conduta. Elvis, você tem algum pecado moral? Não. Elvis, você peca? Peco. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa restituição, essa reconstrução, só é através de um homem, chamado Jesus Cristo, que de fato mudou a minha vida. Mudou tudo? Sim. Sim. Elvis, mas talvez eu olhe para você e há alguns defeitos. Algumas questões que talvez, tem certeza do que você está falando, que Deus mudou tudo em sua vida? Sim, tudo. Eu não vivo pelo que eu enxergo, eu vivo pelo que eu creio. Ainda que eu olhe no espelho e vejo muitos defeitos, eu tenho que olhar para mim como Deus me olha. Você tem que olhar para você como Jesus te olha. Porque quando você se olha como Deus te olha, você não anula a morte de Cristo na cruz. Agora você pode ter certeza que quando você olha com olhos naturais, você passa por alguns instantes, por alguns momentos, anulando a morte de Cristo na cruz. Elvis, como isso acontece? Quando você simplesmente olha mediante as suas fraquezas, mediante ao déficit que você tem, seja um déficit espiritual, seja um déficit intelectual, ou seja, um déficit emocional. Nós simplesmente acabamos esquecendo que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa cachola, essa mente que nós temos, que deve ser dirigida pelo Espírito Santo, muitas vezes ela não é. E aí nós acabamos cometendo algumas mazelas nas nossas vidas. E aí nós olhamos para as nossas condutas, o fruto dessas condutas. E aí você olha para Jó. Vamos só fazer uma comparação com Jó, porque talvez com Jesus é muito difícil. Talvez alguns dardos inflamados venham até as nossas mentes e dizem, mas Jesus ele era Deus. E é difícil nós entendermos que ele também era 100% homem.
Não deveria ser, mas infelizmente é. Isso demanda diretamente ao nível de espiritualidade que nós estamos vivendo, ou nível de maturidade que nós estamos. Isso não é saudável, nem para mim e nem para você. Então, quando se fala em conduta, eu quero que você venha comigo e comece a trazer à tua mente como tem sido a tua vida nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, nos últimos 6 meses. Ou se você quiser voltar um pouquinho, você pode 10, 15, 20 anos, eu não sei. Elvis, mas a Bíblia diz que eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso também é verdade, mas por incrível que pareça, nós temos a capacidade de resgatar o velho, de resgatar a velha criatura, de resgatar o velho homem. E a nossa conduta, que outrora era nova, devido ao verdadeiro encontro que nós tivemos com Cristo, passa a ser arranhada. Passa a haver uma inversão de valores. Eu passo a viver o segundo eu, e não passo a viver mais sob um coração altruísta, e sim, dando um verdadeiro valor para as pessoas dos quais nós nos relacionamos. Então, quando essa palavra começa a vir ao meu coração, e de frente ao sistema deste mundo, com tudo que está acontecendo, nessa atmosfera espiritual, na nossa sociedade, na política, no regime presidencialista do qual nós estamos vivendo, e você se olha ao espelho e diz, poxa, mas eu sou um agente de transformação, mas o que eu estou fazendo? E pior, às vezes nós olhamos para nós mesmos, nós não conseguimos arrumar nem a nossa própria cama, não conseguimos lavar nem a nossa própria louça. Às vezes é difícil para nós falar para as nossas esposas, eu te amo, para os nossos filhos, eu te amo. Às vezes é difícil nós, o que eu falo, ok? Sem ideologia de gênero, mulheres, honrar os seus maridos. Assim como os maridos devem amar as suas esposas. Então, às vezes nós colocamos as nossas mentes em algo tão grande, em algo macro, e nós não conseguimos fazer o mínimo. Mas eu não quero que você sinta o patinho feio da lagoa. Posso ouvir um amém? Porque não é assim que Ele olha para você. Não é assim que Deus olha para você. Não é assim que Deus olha para mim. Então, quando eu começo a entender as verdades dele sobre a minha vida, poxa, Elvis, você falando parece ser algo fácil, vocês não imaginam a dificuldade que eu tenho. Eu tenho dificuldade até para sorrir, eu tenho dificuldade até para mostrar os dentes. É um dos valores da nossa igreja, individualidade. O grande problema é que nós, de fato, devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo em relação àquilo que Ele quer nos transformar, ou nos formar, segundo o seu coração e não segundo o nosso coração. Então, eu acho que você está vindo comigo, está fazendo uma revisão de como tem sido a sua vida, em relação a como tem sido a sua conduta, como tem sido. Se eu falar para você como era a minha conduta, antes de ter tido o encontro com Jesus, sob uma mente natural, você que está sentado aqui, você vai olhar e falar, esse cara não merecia estar aí em cima. Segundo uma mente natural, você que está do outro lado, pode falar, esse cara que está em cima, não deveria. Não deveria. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são, para se tornarem algo que são, não segundo um sistema ou uma mentalidade humanista, mas segundo uma mentalidade cristocêntrica, que é infinitamente maior e melhor. Então, quando eu tive um encontro com Ele, quando eu tive um encontro com Jesus, eu falei para mim mesmo, olha, tudo que eu fiz até agora, todas as minhas mazelas eu não vou fazer mais, porque eu vim de um princípio, pelo menos de hombridade, de não defraudar ninguém, de não roubar, de não ficar falando mal. Eu recebi essa ótima educação dos meus pais. Mas isso foi tudo na minha vida? Claro que não.
Na realidade, isso não foi nada, mediante aquilo que Jesus tinha para a minha vida, em relação àquilo que Jesus tem para a sua vida. Então, mediante as circunstâncias, e eu sempre falo, eu quero que você crave isso no teu coração, o agente limitador dos nossos sonhos se chama circunstância. A circunstância é o agente limitador dos teus sonhos. Ei, você anda sonhando menos? É porque você está com muitos problemas. É porque você não chamou o Espírito Santo para perto, para dentro de você, para te ajudar a solucionar esses problemas. E o grande problema de todos esses é que isso fará com que a sua conduta não seja segundo o coração de Deus, ou que não seja segundo talvez a educação do seu pai e da sua mãe, em relação a algumas qualidades que eu acabei de citar agora. Por exemplo, os meus pais me ensinaram a nunca se envolver com pessoas que não fossem melhores do que eu. Mostre-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Era isso que eu ouvia dos meus pais. Era isso. E se eu desse ouvido simplesmente para isso, ia me livrar de grandes coisas. De grandes coisas. Eu teria evitado grandes coisas maléficas para a minha vida, para pessoas que eu me relacionei, para minha esposa que está ali, para o meu filho, glória a Deus pela vida dele, porque quando eu me converti, ele tinha feito 3 anos de idade, e não preciso nem falar do fruto que eu tenho em relação à vida dele hoje. Mas eu tenho algo dentro do meu coração que, amado, desde quando você está no ventre da tua mãe, Deus ele já está olhando para você e fala, cara, como você é lindo, como você é linda. Ei, eu tenho um propósito na tua vida. Ei, eu tenho um propósito. A conduta que eu tenho para você é uma conduta do reino. Ei, você vai chegar neste mundo daqui a pouco, o mundo é mau. O mundo é podre. Mas se você um dia der ouvido à minha palavra, você vai ser revestido pelo meu sangue, você vai ser blindado pelo sangue do Cordeiro. E aí você passará a discernir todas as coisas, mas de ninguém será discernido, porque você estará selado pelo meu sangue, automaticamente o Espírito Santo estará dentro de ti. Ei, daqui a pouco você vai sair dessa bolsa, você já vai sair chorando, porque o mundo é mau, mas você vai ter um encontro comigo, nem que seja primeiramente através dos teus pais, te colocando nos meus caminhos, ensinando os meus preceitos, mas quando você verdadeiramente falar sim para mim com a tua consciência, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, você vai ver o que vai acontecer com a tua conduta, que se era boa, vai ficar infinitamente melhor. Só que há um espaço de tempo, entre nós aceitarmos Jesus, com a nossa consciência, e não aceitar, ainda que cresçamos em um ambiente cristão. Se nós não crescermos em um ambiente cristão, os malefícios serão muito maiores. E foi o que aconteceu com a minha vida. Recebi alguns preceitos cristãos, não de uma forma profunda, de uma forma rasa, e através das circunstâncias que eu passei na minha vida, o meu caráter ele foi transformado completamente mediante aquilo que eu sabia que eu não deveria fazer. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui estão se encaixando com o que eu estou falando agora, a ponto de eu me envolver com pessoas que não deveria me envolver, a ponto de eu fazer coisas que eu não deveria fazer, traficantes, fumadores de maconha, cheiradores de cocaína. Eu cheguei a me envolver muitos meses com essas pessoas, aliás, meses não, alguns meses foi de uma forma contundente, massiva, mas durante anos. Mas tinha algo dentro de mim, que quando eu entrava em uma esfera de perigo, parecia que algo assim palpitava ao meu coração e fala, cara, não dê mais esse passo. Você já deu 2 passos, dos quais você não deveria dar, não dê esse terceiro.
Não dê esse terceiro. E eu tenho certeza que o Senhor me barrara sempre quando eu ia dar esse terceiro passo. A ponto de uma mesa redonda, um monte de gente cheirando cocaína, e chegava na minha vez, eu falava, cara, na boa, não quero. Eu estava completamente embriagado. E quando chegava a hora de eu dar uma cheirada, eu ficava ação. Parecia que o efeito da bebida passava. Eu falava, não, estou de boa. Eu não tenho dúvida nenhuma que ali já era um livramento do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou falando isso para você trazer à sua mente, porque eu tenho certeza que você já foi colocado em níveis de perigo. Que você já entrou em situações das quais a sua conduta, ela foi completamente corrompida. Totalmente corrompida. E talvez hoje você esteja trilhando já há alguns anos no Evangelho, e não esteja desfrutando daquilo que é para você desfrutar. E aí Deus fala aos teus ouvidos, ei, olha da pedra que você foi tirado. Ei, olha a pedra do qual fostes tirado. Quando nós olhamos para Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal, perdendo tudo, posses, o cara simplesmente quebrou. Ele quebrou. Quem aqui já quebrou? 1, 2, 3, 4, meia dúzia, 10, amém. Não é fácil. Não é fácil. Mas ele só não quebrou, ele perdeu todos os seus filhos. Teve alguém aqui que perdeu todos os seus filhos? Não. Muitos quebraram, mas ninguém aqui perdeu todos os seus filhos. Teve alguém aqui que ficou no leito de morte após quebrar, após perder todos os seus filhos? Completamente doente? Também não. E por que o autor já vem logo com essas 4 qualidades de Jó? Porque ele não foi uma pessoa sincera, ele continuou sendo uma pessoa sincera. Ele não foi uma pessoa reta, ele continuou sendo uma pessoa reta. Ele não foi uma pessoa temente a Deus, ele continuou sendo uma pessoa temente a Deus. E ele não foi uma pessoa que se desviou do mal, ele continuou se desviando do mal. Com alguns questionamentos com o que ele estava passando, isso é natural. Mas se ele não continuasse com essas qualidades, dificilmente ele ia receber o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Ei, o Senhor quer te dar o dobro, o triplo, o quádruplo de tudo aquilo que você perdeu. Mas para isso você vai ter que buscar essas 4 qualidades. Você vai ter que lutar por essas 4 qualidades. Ainda que você ache, poxa, mas parece que o Senhor não olha para mim. Parece que Ele não liga para mim. Ei Deus, estou aqui. Ei Senhor, estou aqui. Parecendo a mulher do fluxo de sangue. Se quiser abrir, por favor, Rafa. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Talvez todos aqui conheçam a história da mulher do fluxo de sangue. Jesus não saiu de uma localização ou de um local para outro para que aquela mulher fosse curada. Não. Ele saiu de um local para outro para curar a filha de Jairo, para salvar a filha de Jairo. Ele nem sabia quem era essa mulher. Ele nem sabia quem era essa mulher. Então, se paira alguma dúvida ainda ao teu coração, em relação ao amor que o Senhor tem pela tua vida, primeiro, eu quero que você possa viver uma identidade única, uma identidade intrínseca, para que você possa fazer parte deste reino. Mas para isso você vai ter que viver esta conduta. Então, quando Jesus sai de um local para outro, para curar, para salvar essa menina, no meio do caminho, no meio de uma multidão, a mulher vai e toca em tuas vestes.
E ela sabia, olha, só simplesmente tocar nas suas vestes, só tocar, só tocar. Gente, dá para nós abrirmos o leque de uma forma tremenda. Não coloca o audiovisual na sua mente agora como uma pessoa tocando nas vestes de Jesus. É você buscando violentamente o seu reino, é você buscando violentamente aquilo que você precisa, é você buscando violentamente aquilo que já está separado para você. Se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Eu serei curada. E assim aconteceu, com todas as suas dificuldades, com 12 anos de sangramento, de hemorragia. A mulher, ela se sentia, uma vez o Lu falou, se você se sentir a última bolacha do pacote, ela se sentia a escória da sociedade. Eu não sei quem já teve este sentimento, de sentir mal, de sentir uma pessoa esquecida, de se sentir como uma pessoa que não tem valor nenhum, uma pessoa deprimente, uma pessoa ofuscada. Quantas vezes você já não se sentiu ofuscado, ou ofuscada? E há uma luz de Jesus que está brilhando sobre você agora, e se você permitir com que essa luz brilhe em você, nada e ninguém vai te ofuscar. Depressão, vá para os quintos dos infernos. Ansiedade, vai para os quintos dos infernos. Porque não há espaço para você, quando a luz de Jesus passa a brilhar em mim e em você. Não há espaço para isso. E antes dessa mulher viver isso, ela se arriscou violentamente. Aí eu me pergunto, será que nós não devíamos fazer isso? Será que nós não devíamos nos arriscar violentamente para buscar essa presença, para simplesmente tocar em suas vestes e de fato ser curado? Não só ser curado, ei, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou automaticamente. Ei, sabia que um dos maiores anseios de Deus é fazer com que saia a virtude dele? Você sabia disso? Um dos maiores anseios de Jesus é que saia a virtude dele. Só que para isso você tem que ir ao seu encontro. Só que para isso você precisa fazer a sua parte. Só que para isso eu preciso fazer a minha parte. Só que para isso eu preciso mudar algumas condutas. Só que para isso eu tenho que parar de olhar para trás, parar de olhar para os meus medos, parar de olhar para as minhas dificuldades, e de fato olhar para aquilo que eu devo olhar. Aí sim as coisas começam a mudar na minha e na sua vida. Eu não sei quem aqui já ouviu falar em código de conduta. Código de conduta. E eu quero que você entenda um pouquinho isso. O que de fato significa isso? Quando se fala em código, talvez venha à tua mente algo que eu não consiga entender, algo que eu não consiga, é uma senha. Eu não tenho essa senha, como é que eu vou abrir uma porta se eu não tenho esta senha? Como é que eu vou entrar no reino se eu não tenho essa chave? Eu não consigo. Se eu não tenho a chave, se eu não tenho a senha, eu não vou conseguir. Nós precisamos entender em relação, por exemplo, à palavra conduta. Conduta, nós talvez até saibamos superficialmente o que significa essa palavra. Modo de agir, de se portar, de viver, procedimento. Como têm sido os nossos procedimentos? Isso é conduta. Isso é conduta. Código, compilação sistemática ou compêndio de leis, normas e regulamentos, conjunto de disposições de regulamentos legais aplicáveis
em diversos tipos de atividades. Nós precisamos entender que estamos sob uma lei. Elvis, mas a lei acabou, é verdade, nós não vivemos mais sob a lei, nós vivemos sobre a graça. Mas eu posso abrir aqui um monte de versículos para nós entendermos que a lei que nós vivíamos, a lei mosaica era uma, a lei de Jesus é outra, e muito mais violenta talvez do que você pense. Então há um código de conduta de uma lei cristocêntrica que eu preciso entender. Só que é uma lei moldada no amor, não é uma lei moldada no ferro, é uma lei moldada no amor. O ferro machuca, o ferro machuca. O amor machuca, o amor também pode machucar, mas vai ser para moldar o meu e o seu caráter. Vai ser para moldar a minha e a sua conduta. Então, se eu não entender realmente o que Deus quer para mim e o que Ele quer para a sua vida, eu vou continuar tendo condutas, ou serei uma pessoa passiva, de viver a conduta segundo as minhas mazelas, segundo as minhas dificuldades. Então, talvez você tenha sido uma pessoa que não agradasse nem um pouquinho o coração de Deus. Talvez você se olhe agora e fale, poxa, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Apesar de saber que eu não deveria fazer. E aí o Espírito Santo, ele começa a te incomodar. E aí o Espírito Santo fala para você, para, e você não para. Ele te incomoda, você simplesmente o deixa de lado. E aí nós passamos a mais não dar ouvidos para ele. E aí a nossa conduta acaba sendo deturpada, mediante aquilo que nós deveríamos fazer. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Quando eu me converti com 28 anos de idade, falei, caramba, né, sou um menino ainda, 28 anos de idade, mas glória a Deus pela vida dos jovens que se converteram muito antes. Mas posso te falar uma coisa? O encontro com Jesus é atemporal. Ei, o encontro com Jesus é atemporal. Se você tem dúvida ainda, se você teve um verdadeiro encontro com Ele, hoje é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Você pode se alegrar e automaticamente celebrar a presença e na presença dEle. A presença e na presença dEle. Eu tenho que ser um só com Ele. Porque eu sendo um só com Ele, eu vou ter uma conduta segundo o coração dEle. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois dessa conversão, eu mudei radicalmente. Radicalmente. Talvez as pessoas olhem para mim e falem, poxa, mas esse cara é tão calmo. Poxa, como ele é amoroso. Eu vejo João em você. Não sabe de nada, inocente. Nem tudo o que parece é. Nem tudo o que parece é. Por isso que incansavelmente nós falamos aqui em cima, não somos super-heróis, não há Superman aqui. O que há aqui? Pessoas comprometidas com o Evangelho, cumprindo o seu chamado, indo e pregando onde quer que estejamos, porque isso muda vidas. A minha vida foi mudada e a minha vida foi transformada. Eu tenho certeza que a vida da maioria aqui que eu conheço também já foi mudada, já foi transformada. Mas há um plus, há algo a mais ainda para mim e para a sua vida. Esse algo a mais, muito mais elevado, é de sabermos que a simples graça de Jesus nos basta. A simples graça dele nos basta. Eu vejo muitas pessoas com grandes dificuldades. Elvis, como é que você enxerga pessoas com grandes dificuldades em suas vidas? Familiares, nos seus trabalhos espirituais. Como você enxerga essas? Através dos frutos. E essa não é uma palavra acusatória. Essa é uma palavra de visão. E o meu papel é orar por essas pessoas. O meu papel é me colocar à disposição dessas pessoas para ajudá-los naquilo que eu posso.
naquilo que eu devo. Esse é o nosso papel. Só que eu tenho uma coisa importante para falar para vocês, e uma grande bênção. Esse não é só o meu papel, esse é o papel de cada pessoa que está sentado aqui. Somos todos iguais, com funções diferentes, segundo o dom gratuito que Deus derramou sobre a minha e sobre a sua vida, mas somos pessoas iguais. E aí nós devemos nos cobrar como tem sido a nossa conduta, quando saímos daqui para fora. O que de fato eu estou fazendo quando saio daqui para fora? O que eu estou olhando no meu smartphone? O que eu estou fazendo quando eu estou sozinho? O verdadeiro fruto da vida de uma pessoa, ou de um cristão, é quando só Deus enxerga, quando ninguém está enxergando. O verdadeiro fruto de uma pessoa é quando só Deus enxerga, quando ninguém está enxergando. A partir dos nossos pensamentos. A partir dos nossos pensamentos. O reflexo da minha vida hoje foi aquilo que eu fiz ontem. Sabe a vida que você está levando hoje? A vida boa. Aquela vida abençoada, sabe? Isso é reflexo do que você fez ontem. Sabe a vida ruim que você está vivendo agora? Que é uma grande bênção? É reflexo do que você fez ontem, ou do que nós fizemos ontem. Elvis, mas como você pode colocar o mesmo peso e a mesma medida? Sim. Nós não podemos ser contrários à sua palavra. É a sua palavra que vai moldar o nosso caráter. É a sua palavra que vai fazer com que nós tenhamos uma conduta segundo o coração de Deus. Então, se eu estou colhendo hoje um fruto amargo, é porque eu plantei ontem um fruto amargo. E o Senhor, Ele vela pela sua palavra, nós não podemos ir contra a sua palavra. Então, quando eu falo em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por isso que não é segundo ao meu e ao seu propósito, é segundo o propósito de Deus. Ok? Mas isso são palavras, pode soar aos teus ouvidos, isso é bíblico, mas pode soar aos teus ouvidos com palavras persuasivas, humanistas. Porque não é segundo o que está saindo na minha boca, é segundo o que está entrando nos nossos ouvidos. É segundo o que está entrando nos nossos corações. No caminho onde a minha palavra sai agora, do caminho onde o Espírito Santo fala algo aos teus ouvidos, até chegar de fato à tua mente ou ao teu coração, há um caminho a ser percorrido, há um caminho a ser processado. Então a responsabilidade de processar a verdade e frutificar a mesma é completamente nossa, é completamente minha. Se eu estou colhendo alguns frutos amargos, porque eu tive uma conduta ontem que não agradou o coração de Deus, glória a Deus por isso, porque senão a verdade não seria a verdade. Senão a verdade seria um sofisma, seria uma meia-verdade. Meia-verdade nós sabemos que é mentira. Então sempre falo para nós chamarmos a responsabilidade para nós. Cara, mas não é culpa minha. Chama a responsabilidade para você. Chama. Eu não vou cansar de falar. Chama a responsabilidade para você. Não coloca a culpa em ninguém. Ainda que alguém se levantou contra você. Mas como que eu vou chamar a responsabilidade para mim? Como que eu vou me sentir culpado, ou se sentir aqui entre aspas, eu vou explicar daqui a pouquinho, se realmente a pessoa fez aquilo para mim? Ei, é porque nós esquecemos de olhar para as pessoas sob, e não sobre o sangue de Jesus. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A hora que é para nós espiritualizarmos, nós não espiritualizamos. A hora que não é para espiritualizar, nós espiritualizamos. Ok? Talvez se eu perguntar aqui agora, olha, quem aqui é filho de Deus? Todos levantam a mão. E há duas condições para você ser filho. Primeiro, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e a outra é ser guiado pelo Espírito Santo.
Então, uma decisão que você tomara sem ser guiado pelo Espírito Santo, ainda que seja por 5 segundos, então durante 5 segundos você deixou de ser filho de Deus. Automaticamente você errou, você pecou. Automaticamente é passivo de você colher um fruto amargo mediante a sua decisão. Então, quando eu passo a processar isso, para que o mesmo seja frutificado, eu tenho que entender o fruto que eu estou colhendo hoje. Ei, se você quer colher um fruto mais doce amanhã, comece a plantar agora. Agora. Então, nós temos que entender o status quo daquilo que Deus quer colocar no seu coração agora. Se as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, significa que você tem que deixar o passado para trás, a não ser que sirva de aprendizado, ponto. E você tem que viver o hoje, o agora, o futuro começa agora. Se você ficar pensando no futuro, sem viver o agora, isso vai te gerar uma ansiedade. Se você ficar preso no passado, vivendo hoje, isso vai gerar uma depressão. Os dois vai te levar à morte, não vai resolver o seu problema. Ainda que as pessoas não te entendam, ainda que as pessoas olhem para você e te acham uma pessoa um pouquinho diferente, uma pessoa um pouquinho estranha, ei, não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Deus pensa, eu sempre falo isso. O que importa é o que o Senhor pensa de você. Eu te faço uma pergunta, eu quero que você seja sincero com Deus. O que o Senhor pensa de mim agora? O que Ele pensa de mim agora? O que Ele pensa de mim agora? Há 2 sentidos em relação ao que Ele pensa de você agora. Eu quero que você preste muita atenção. Primeiro, uma questão inquebrável. Não tem nenhum pecado que você possa cometer que vai fazer com que Deus te ame mais ou menos, ok? Nenhum. Essa condição é inquebrável, inviolável. Porque Ele sabia muito bem do nosso defeitinho de fabricação e mesmo assim Ele deu o seu único filho para morrer pela minha e pela sua vida. Então isso é inquebrável. A outra condição, em relação ao fruto da minha e da sua vida, em relação àquilo que nós estamos fazendo agora, isto é, conduta. As nossas condutas, ainda que não agradem o coração de Deus, não vai fazer com que Ele nos ame menos, mas vai fazer com que eu colha frutos amargos. Frutos amargos. Vai fazer com que o tempo se encurta para a minha e para a sua vida. Vai fazer com que eu me sinta a pior pessoa do mundo. Sabe por quê? Muitas vezes nós criamos expectativas em relação ao que as pessoas pensam de nós. O que elas pensam de nós. Eu superei essa dificuldade em relação ao que elas pensam de mim. Nós devemos superar. Por que deixamos de falar o que é para ser falado? Porque a pessoa vai pensar A, B ou C de mim. Por quê? Porque eu vou deixar de me posicionar? Porque aquela pessoa pode pensar algo ruim da minha pessoa. Porque eu vou deixar de fazer isso? O que será que eles vão pensar? O que será que eles vão pensar? Eu vivi 28 anos da minha vida pensando que as pessoas pensavam de mim, e quase que eu morri. E se você continuar vivendo segundo o que as pessoas pensam de você, você também vai morrer. É o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de você vai fazer com que você tenha uma conduta reta, para quando você errar contra uma pessoa, você ir lá e pedir perdão para ela, para quando você magoar uma pessoa, você ir até ela e pedir perdão para ela. O quanto nós estamos perdoando as pessoas? Do quanto nós estamos perdoando as pessoas? Arrependimento e perdão. Se eu não tenho uma vida de arrependimento e perdão, eu não tenho parte com Ele. Eu não tenho parte com Ele.
ainda que eu esteja no Evangelho, ainda que eu faça sinais, prodígios e maravilhas, se eu não tenho uma vida de arrependimento e de perdão, eu não tenho parte com Ele. Vai chegar o dia D que Ele vai olhar para mim e falar: ei, nem te conheço, Senhor, mas eu fui na sua igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, durante 50 anos, Senhor, mas como assim? Ei, eu nem te conheço, porque quando se fala em conduta, eu falo em caráter, quando eu falo em caráter, eu falo em fruto do Espírito, quando eu falo em fruto do Espírito, eu falo em Gálatas 5, então nós precisamos entender isso, e viver essa verdade, viver este amor, que é disponível para mim e é para você. Eu queria que o Daniel subisse aqui, eu queria que você se levantasse. Pode subir a Bia, a banda inteira, pode vir. Eu vejo corações tribulados aqui. Tribulados. É hora de virar esse jogo. É hora de virar esse jogo. É hora de você chegar na linha de chegada. Falar: combati o bom combate, guardei a fé. O diabo quer roubar a sua fé. Tem pessoas aqui que acham que nem tem fé. Tem pessoas aqui que não queria ter vindo hoje. Mas será que eu vou? Será que eu não vou? O que eu vou fazer lá? Seu coração vai bater mais forte agora. Ei, tudo que você aprendeu até agora, pode colocar na conta do prejuízo. Mas não serve para nada tudo que eu aprendi até hoje em relação ao que Deus tem para você, em relação ao que Jesus tem para você. Não dá para comparar. É infinitamente maior. É infinitamente maior. Abra o seu coração. Abra. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele te moldar. Deixa Ele de fato governar a sua vida. Ei, é com Ele. Não são os seus braços. É os braços dEle. E Ele vai te convencer. E se Ele te convencer, depois eu quero que você venha até aqui, porque você vai desfrutar da conduta que Jesus tem para você. E aí na essência você de fato vai se sentir um Cristozinho. Na essência você vai se sentir parte do reino, e o reino será parte de você. Na essência você não vai viver mais para você, porque Cristo vive em você. De fato você vai entender no teu espírito que o viver é Cristo e o que o morrer é lucro. Quando isso vem no nosso espírito, todas as nossas dificuldades elas vão embora. Não para nós jogarmos os nossos problemas para debaixo do tapete, mas para nós vivermos uma convicta segurança de que eu e Ele somos maioria, eu e Ele já resolvemos, eu e Ele somos um.
e eu já fui curado, eu já fui liberto e eu já fui salvo. Só o Espírito Santo é capaz de fazer você louvá-lo. Só o Espírito Santo é capaz de fazer você adorá-lo. Do teu jeito, baixinho, alto, levantando a mão, sentado, em pé, deitado. É do jeito que você quer. Onde há Espírito, há liberdade. E é isso que Ele quer de você agora. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai.
Senhor me mostra pessoas que não se sentem amadas. O Senhor me mostra pessoas que estavam pensando em se matar. Permita que o Espírito Santo te abrace. Ele te ama de uma forma tão violenta, mas tão violenta, mas tão violenta, que se você sentir só um pouquinho deste amor, só um pouquinho deste amor, você vai entender que você não precisa de mais nada, de mais nada. A única coisa que Ele quer é que você não olhe mais para você. Ele me mostra pessoas olhando para o espelho e se vendo. Ei, Ele não quer que você se veja olhar no espelho, Ele quer que você enxergue Jesus. Quando você enxergar Jesus no teu coração, você vai sentir o verdadeiro amor. E aí você vai ter para você e para as pessoas que estiverem com você. Nada é mais importante do que o amor. Nada é mais importante. Nada é mais importante. Nós devemos ser movidos por este amor. Ei, se o seu marido não está tendo amor para te dar, é um amor muito maior. Muito maior. Se a sua esposa talvez não tenha amor para te dar, há um amor muito maior te esperando, muito maior. E aí esse déficit vai embora. Você vai ter para você e para o outro. Se o seu pai ou se a sua mãe não tem o amor que você precisa, tem um que é capaz de suprir este amor. Ele é capaz. Ele é capaz.